Grande Pirâmide de Gizé desafia o tempo há milênios e guarda incríveis mistérios. Já falamos sobre isso várias vezes neste canal, destacamos todas as incongruências da versão oficial e todas as dúvidas que envolvem a reconstrução dos egiptólogos. Hoje, porém, faremos uma viagem que vai te deixar sem palavras, e faremos isso através da descoberta de dois pesquisadores italianos, Corrado Malanga e Filippo Biondi, os quais afirmam ter conseguido olhar dentro da Grande Pirâmide graças ao uso de um revolucionário radar de abertura sintética e de terem feito descobertas excepcionais. Bem, vamos ver em detalhes do que se trata, mas antes de começar essa viagem fascinante, se você ainda não fez isso, convidamos você a se inscrever no canal para nos apoiar e não perder nossos novos vídeos. Recentemente, o mundo da arqueologia foi abalado por uma descoberta incrível. Uma equipe japonesa, liderada pelo renomado egiptólogo Zahi Hawass, revelou a existência de um túnel secreto com 9 metros de comprimento escondido no coração da Grande Pirâmide de Gizé. O túnel estaria localizado acima da Grande Galeria e, segundo os egiptólogos, pode ser a verdadeira câmara que contém os restos mortais do faraó, que, vale lembrar, até hoje nunca foram encontrados. Se essa é certamente uma descoberta revolucionária, não é nada comparado ao que afirmam ter descoberto os dois pesquisadores italianos, Corrado Malanga e Filippo Biondi. 6 meses antes de ser anunciada a descoberta pela equipe japonesa, eles publicaram na revista científica Remote Sensing os resultados de sua pesquisa. E não só identificaram acima da Grande Galeria o túnel encontrado pelo grupo de pesquisa japonês, mas também descobriram muitas outras salas, não apenas na pirâmide, mas até mesmo a 100 metros abaixo dela. Para compreender bem a importância dessa descoberta, precisamos começar do princípio. Mas antes, vamos fazer uma pequena introdução. Neste vídeo, vamos focar apenas em apresentar a pesquisa dos dois pesquisadores, sem abordar as críticas de parte da comunidade científica aos dois pesquisadores. E, em particular, vamos aprofundar as deduções que o professor Malanga apresentou sobre o uso que um povo antigo teria feito desse incrível monumento. Para quem quiser se aprofundar no estudo do professor Malanga e formar uma opinião própria e direta, o link da pesquisa publicada na revista científica está na descrição do vídeo. Malanga e Biondi, para realizar seu estudo, utilizaram o SAR, o radar de abertura sintética, aplicando agora, porém, uma pequena mas genial modificação. O SAR, como muitos de vocês sabem, é uma tecnologia de radar avançada que utiliza o processamento de informações de radar para criar imagens de alta resolução da superfície terrestre. Para obter esse resultado, é instalada em um satélite uma antena de cerca de 6 metros que, movendo-se ao longo de um percurso pré-estabelecido, simula o efeito de uma antena muito maior e permite capturar imagens muito detalhadas da superfície da Terra. O radar funciona emitindo radiações eletromagnéticas que, ao se refletirem nos objetos, retornam ao satélite com informações detalhadas. Esse sistema é utilizado para medições ambientais. Por exemplo, é capaz de detectar as vibrações das geleiras terrestres com uma precisão milimétrica. O SAR é, portanto, uma tecnologia que já está em uso há bastante tempo, mas não é capaz de enxergar o subsolo terrestre. Como os dois pesquisadores observaram o interior da Grande Pirâmide? Segundo Malanga e Biondi, bastou fazer uma pequena modificação no software. Com um truque que foi basicamente uma modificação no software dos programas utilizados, colocamos o radar em condições de poder olhar dentro da pirâmide. Tenham em mente que o que fazemos é modificar, comutar, um sinal eletromagnético em um sinal sonoro fonônico, ou seja, vibratório. Então, quando fazemos mais varreduras, mais sinais emitimos, mais informações retornam para nós do radar. Em poucos milionésimos de segundo, entre uma varredura e outra, conseguimos ver as diferenças de deslocamento da vibração do material. A pirâmide se torna, assim, um objeto transparente, porque os fônons penetram melhor em materiais como o granito, em comparação com as ondas eletromagnéticas, que não conseguem atravessá-lo.
Então Malanga e Biondi, graças a esse sistema e a repetidas varreduras, conseguiram obter uma imagem detalhada do interior da pirâmide de Gizé, que se torna praticamente transparente e permite visualizar tudo o que ela contém. Utilizando essa técnica, é como se tivéssemos à disposição um modelo tridimensional da pirâmide, que pode ser virtualmente seccionado para examinar seu interior. Exatamente como se corta um bolo em várias fatias para examinar suas camadas. Se este é um breve resumo da tecnologia utilizada pelos dois pesquisadores, agora vamos nos concentrar no que eles afirmam ter encontrado escondido. O que se vê é algo incrível. Existem pelo menos 2 corredores que partem debaixo da pirâmide, a cerca de 100 metros de profundidade, e sobem como as 2 hastes de um diapasão de pedra, e esses sobem e chegam até o nível do solo. Dentro da pirâmide há 2 câmaras. Dessas 2 câmaras partem outros 2 corredores, que vão a cerca de 100 metros de altura e que são unificados por um corredor único. Desse corredor único parte outro corredor que circunda completamente aquela estrutura chamada ZED e que fica acima da câmara comumente chamada de Câmara do Rei. A Grande Pirâmide esconderia, portanto, em seu interior muitas outras salas ainda hoje desconhecidas. Mas não só isso. Até mesmo a 100 metros abaixo da pirâmide haveria estruturas misteriosas. Isso é o que os dois pesquisadores afirmam ter identificado no subsolo e entre os blocos de granito da Grande Pirâmide. Esta é, sem dúvida, uma descoberta surpreendente que muda totalmente a ideia do que até hoje pensávamos saber sobre a Grande Pirâmide. Mas por que os antigos egípcios teriam construído essa incrível pirâmide? O professor Malanga tem uma explicação para tudo isso. Como vimos, uma série de corredores parte das profundezas e sobe até cercar a Câmara do Rei e a estrutura chamada ZED. A Câmara ZED, ou Galeria ZED, é uma estrutura misteriosa sobre a qual ainda hoje se sabe pouco. Segundo os egiptólogos, ainda não está claro se ela é fruto de um processo produtivo ou se tinha uma função simbólica ou religiosa. O pesquisador independente Mário Pinkerley, há anos, questionava essa estrutura e sugeriu uma explicação diferente. Para Pinkerley, o ZED era o ponto crucial da Grande Pirâmide. Na verdade, a própria pirâmide teria sido construída para proteger a torre de granito, que teria origem muito antiga. Da Mesopotâmia, ela teria chegado ao Egito, onde inicialmente teria sido colocada sobre a pirâmide de Djoser e só depois teria sido colocada dentro da Grande Pirâmide. O ZED, para Pinkerley, é um lugar onde o tempo e o espaço se modificam, um lugar capaz de gerar ondas alfa que se comunicam com os lobos frontais dos homens que eram colocados naquele sarcófago ou tanque que ainda hoje se encontra na Câmara do Rei, na Grande Pirâmide. Veja, a tese do professor Malanga, surgida após a descoberta dessas misteriosas estruturas localizadas dentro da Grande Pirâmide e em seu subsolo, de certa forma se aproxima da de Pinkerley. A pirâmide de Gizé seria, segundo o professor, a casa da vida, um lugar onde o faraó ia para se curar e se regenerar. A estrutura ZED seria, então, um dispositivo acústico que, através de um sistema de filtros, direcionaria as ondas sonoras geradas pelo vento para a sala inferior. Essas ondas, de acordo com várias simulações computadorizadas feitas pelo professor, seriam direcionadas exatamente para a cabeça de uma pessoa situada dentro da banheira de granito colocada na Câmara do Rei. Além disso, ainda segundo o professor Malanga, para amplificar as propriedades curativas das baixas frequências produzidas pela estrutura de granito, a pirâmide era preenchida acusticamente através de um sistema, e as ondas sonoras geradas seriam amplificadas e regenerariam ou curariam o faraó, aumentando-ne la longevidade. O faraó, com essa vibração, vamos chamá-la de curativa, era regenerado. Se estivesse doente, se curava e se tornava mais longevo. Tanto é verdade que a verdadeira história, não aquela contada pelos egiptólogos, mas a verdadeira história registrada na Pedra de Palermo ou no Papiro de Turim, mostra que nós perdemos 27 mil anos de história egípcia, quando os primeiros faraós viviam 9 mil anos. Ptah, o primeiro faraó Deus,
vive 9.000 anos. O segundo faraó, Deus Ra, vive e reina por 1.000 anos. Claramente, tudo isso vai contra qualquer reconstrução da egiptologia oficial e pode parecer apenas fruto de uma mente fantasiosa. Mas temos certeza de que a pesquisa do professor Malanga deve ser descartada dessa forma? Nos últimos anos, 2 grupos de pesquisa fizeram ao menos 2 descobertas científicas curiosas. Vamos conhecê-las juntos. A primeira foi feita por uma equipe internacional de engenheiros, arquitetos e arqueólogos, que analisou a velocidade dos processos de pesquisa, aquecimento e resfriamento da Grande Pirâmide através do uso de varreduras térmicas. Os pesquisadores, ao analisarem os dados, descobriram algo muito particular. Eles de fato notaram que o conjunto dos blocos de pedra que constituem a Grande Pirâmide em sua parte frontal apresenta um comportamento uniforme, enquanto 3 pedras em particular apresentam temperaturas mais elevadas. Essa anomalia térmica intrigou os cientistas por muito tempo, que chegaram à conclusão de que isso pode ser explicado pela presença de correntes internas ou de cavidades sob a superfície da Grande Pirâmide. Considerando que as cavidades não retêm o calor como faz a rocha ou os materiais sólidos, internas ou de cavidades sob a superfície da Grande Pirâmide. Isso abre a porta para várias possibilidades, incluindo a presença de elementos estruturais abaixo da camada superficial que podem levar a espaços ou locais atualmente desconhecidos. Essa descoberta parece, portanto, validar o que é afirmado por Malanga e Biondi, seja de que dentro da pirâmide existam outras salas, seja de que sob ela existam 2 estruturas que se estenderiam por cerca de 100 metros. Outra descoberta curiosa foi feita pelos físicos da Universidade IT-MIMYO, em São Petersburgo, cujos resultados foram posteriormente publicados na revista científica Journal of Applied Physics. Neste estudo, os pesquisadores afirmam ter detectado uma característica muito estranha na Grande Pirâmide. Com surpresa, físicos perceberam que a Grande Pirâmide de Gizé consegue concentrar energia eletromagnética e ondas de rádio em pontos específicos da estrutura. Na Câmara do Rei, na da Rainha e na Câmara Inacabada localizada na base. Essa descoberta levou os cientistas a projetar nanopartículas inspiradas na estrutura da Grande Pirâmide, estruturas piramidais capazes de reproduzir um efeito semelhante no campo da óptica, efeito que hoje seria utilizado para obter células solares mais eficientes. Para resumir, podemos afirmar que há vários indícios apontados pela ciência oficial sobre a possibilidade de que a Grande Pirâmide ainda esconda estruturas desconhecidas, mas não só isso. A hipótese de que a Grande Pirâmide possa ser um catalisador de energia não parece tão fantasiosa assim, mas parece até mesmo ser confirmada pelo estudo dos cientistas russos. Mesmo que, para a ciência oficial, essa característica particular seria mais um evento ligado ao acaso do que a uma intenção deliberada dos antigos construtores. O professor Malanga e outros pesquisadores independentes, obviamente, não concordam e acreditam que os antigos construtores estavam bem conscientes do que estavam construindo. Mas qual povo antigo poderia ter tido conhecimentos tão avançados? Que civilização conseguia construir estruturas subterrâneas tão profundas e encimadas por monumentos imponentes como as pirâmides de Gizé? Claramente, tudo isso leva a questionar se os antigos egípcios foram realmente os construtores das pirâmides, pois 2.500 anos antes de Cristo não só não possuíam a tecnologia necessária para tais construções, como também não tinham nem mesmo a capacidade de projetá-las. Devemos ainda considerar que não há prova direta de que as pirâmides de Gizé foram construídas pelos faraós a quem são atribuídas. A hipótese de terem sido construídas por uma civilização anterior, com conhecimentos superiores, não deve ser descartada de imediato, principalmente diante das anomalias e indícios que surgem ao longo dos anos. Para nós pesquisadores, é extremamente estimulante, além de crucial, enfrentar as implicações de nossas descobertas, independentemente de suas consequências. Por exemplo, encontramos material na pirâmide de Quéops, que pode não só exigir uma reescrita da história, mas também colocar em dúvida as bases dos nossos sistemas de crenças mais profundos, inclusive
convívios religiosos. A religião católica deriva da judaica, que por sua vez tem origens na antiga religião egípcia. Mas então, de onde vem a religião egípcia? Se não há divindades na origem, mas sim homens que fingiram ser deuses. Diante de uma população de Cro-Magnon analfabeta, talvez tenhamos que reconsiderar tudo o que está escrito na Bíblia, como sugerem muitos historiadores. Mas considerar essa hipótese significa reescrever a história como a conhecemos e reconhecer que uma civilização desconhecida, florescente e altamente desenvolvida existiu antes da nossa. Temos certeza de que não há provas que sustentem essa teoria? Temos certeza de que essa civilização não deixou marcas em nosso planeta? Ou será que somos nós que estamos ignorando pistas importantes? Este é apenas o começo da nossa jornada, que nos levará a épocas remotas. Mas, por enquanto, vamos parar por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham das teorias sobre as quais falamos até agora. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho. Até a próxima história!